Como falamos anteriormente, o sangue é um tecido líquido que está contido dentro dos vasos sanguíneos. E esses tubos são completamente fechados. Caso ocorra algum acidente que leve a extravasar vazamento de sangue, que se chama hemorragia, quem conserta pra gente é o médico. Agora, caso nós tenhamos um corte nos capilares sanguíneos, então, por exemplo, um leve corte na mão, um ralado no joelho, um corte na gengiva causado pelo fio dental, quem resolve isso é o próprio sangue, num processo bioquímico bastante complexo, denominado coagulação sanguínea. O coágulo sanguíneo, também chamado de trombo, ele funciona como uma rolha, visando impedir o extravasamento do sangue no vaso sanguíneo danificado. E ele é composto principalmente de plaquetas, que são fragmentos celulares dos megacariócitos, e das proteínas de coagulação, que é um monte. E quando de maneira equivocada acaba formando um coágulo dentro do vaso sanguíneo, a gente chama de trombose. A coagulação sanguínea é dividida em 3 etapas, e a primeira delas é a vasoconstrição local, ou seja, uma contração dos vasos sanguíneos que evita a perda de sangue. Então aqui a gente precisa lembrar de como é a estrutura do capilar sanguíneo. Internamente ele é revestido por uma camada de células denominada endotélio. Aí para dentro da estrutura ela possui várias camadas de músculo liso, acompanhadas de uma camada de tecido conjuntivo. Então, o próprio ferimento no vaso sanguíneo leva à contração muscular, causando a vasoconstrição. Já a segunda etapa é a agregação de plaquetas que ocorre no local do ferimento. Então, as plaquetas que vão passando pelo local se unem umas às outras, iniciando a formação da rolha plaquetária. E essa agregação acontece porque aqui na parte posterior do endotélio ele possui colágeno, que associado a uma proteína plasmática denominada fator de Willebrand, elas funcionam como uma cola para as plaquetas, fazendo com que elas comecem a ficar agrupadas no local do ferimento. E havendo então o ferimento no vaso sanguíneo, ele vai ficar exposto ao sangue. Aí ele vai começar a grudar as plaquetas. E é isso que inicia o processo de coagulação sanguínea. E assim que as plaquetas passam a ficar agrupadas, elas próprias liberam uma outra substância adesiva ainda mais forte, que é a molécula de ADP, fazendo então com que as plaquetas fiquem agrupadas de uma maneira mais firme. Então vejam bem, na formação do coágulo nós temos 3 principais fatores agregatórios, que são as substâncias que vão grudar as plaquetas umas às outras para impedir o extravasamento de sangue. A primeira delas é o colágeno presente no endotélio, que vai ficar exposto num corte do vaso sanguíneo. Já a segunda delas é o ADP, que vai ser produzido pela própria plaqueta, que foi inserida nesse agrupamento. E agora a terceira, que é a principal e mais complexa, é a fibrina, que vai finalizar de vez a formação do coágulo. Só que a formação da fibrina ela é muito complexa, então a gente vai ver ela em 2 níveis. Uma primeira que é ensinada no ensino médio e posteriormente uma outra mais complexa que é o que a gente vê na faculdade. Então, primeiro de tudo, essa fibrina ela vai ser formada após uma série de reações em cascata, ou seja, sequenciais, de proteínas presentes no próprio plasma sanguíneo. As principais são tromboplastina, que vai ativar a prototrombina a se transformar em trombina. Essa trombina, por sua vez, vai ativar o fibrinogênio a se converter em fibrina. A fibrina que vai fechar o coágulo. Dessas proteínas, o fibrinogênio e protrombina é o fígado que produz. Já o cálcio vai ser liberado pelas plaquetas que estão no agregado plaquetário. E já a tromboplastina vai ser liberada pela estrutura do próprio vaso sanguíneo, que são as células endoteliais e o tecido conjuntivo. Então vai acontecer o seguinte, o vaso sanguíneo que foi danificado vai liberar a tromboplastina, enquanto que as plaquetas vão liberar o íon cálcio. O cálcio associado à tromboplastina vão levar na ativação da protrombina em trombina. E essa trombina recém-formada vai ativar o fibrinogênio que está presente no plasma sanguíneo a se converter em fibrina, que vai funcionar como uma cordinha, amarrando tudo que é plaqueta e hemácia que passou por esse local. Então a coagulação sanguínea ela vai ser finalizada nessa reação química aqui, na qual a trombina ativa o fibrinogênio a se converter em fibrina. Então é esse conjunto de reações que a gente ensina na terceira etapa da coagulação sanguínea no ensino médio. Então no vestibular, Enem, quando cai esse assunto, vai cair essas reações e muitas vezes até esse esqueminha que é apresentado nas questões. E no ensino médio, a coagulação sanguínea também é ensinada na área da genética, por conta da hemofilia, que é uma doença genética recessiva que se caracteriza pela dificuldade da coagulação sanguínea. Só que lá, às vezes, isso aqui acaba causando confusão, porque a hemofilia A é por conta da pessoa não produzir o fator 8 de coagulação, assim como as hemofilias B e C são causadas pela incapacidade de produzir o fator 9 e 11, respectivamente. E se a gente for ver os sinônimos dessas moléculas que a gente abordou, fibrinogênio e fibrina são conhecidas também como fator 1, só que fibrinogênio é o fator 1, enquanto que a fibrina é o fator 1 ativado. Por sua vez, a protrombina é o fator 2, enquanto que trombina é o fator 2 ativado. Já a tromboplastina é o fator 3, enquanto que o íon cálcio
é o fator número 4. Então, muitas dessas proteínas de coagulação sanguínea têm o seu próprio nome, ou então são numeradas em algarismo romano, que identificam a cronologia da descoberta dessas proteínas. Acontece que esses fatores aqui só entram no conteúdo de faculdade, ou seja, só no ensino superior. Então, para falar delas, a gente vai ter que ampliar a discussão desse assunto. Então, na realidade, existem duas vias bioquímicas que resultam na ativação do fibrinogênio em fibrina, resultando na etapa final da formação do coágulo. A primeira delas é via extrínseca, que é mais semelhante do que a gente vê no ensino médio. Nesse caso aqui, o agente ativador da bioquímica vai ser o colágeno presente lá no endotélio, que ao ficar exposto por conta do ferimento, ativa a agregação das plaquetas. Então acontece o seguinte, o tecido lesado vai liberar a tromboplastina no sangue, também chamada de fator 3, enquanto que aquelas plaquetas que foram agregadas vão liberar o íon cálcio no sangue, também chamado de fator 4. O que vai ser adicionado aqui é uma proteína do plasma sanguíneo denominada fator 7, que é produzida pelo fígado. Todas elas aqui vão atuar em conjunto, ativando uma outra proteína presente no sangue, denominada fator 10. Então é esse fator 10 ativado que vai ativar a conversão da protrombina em trombina, que por sua vez vai ativar a conversão do fibrinogênio em fibrina, encerrando o processo de coagulação. Então essa forma de ativação da coagulação é denominada de via extrínseca, porque ela necessita de componentes que não são originários do sangue, como o colágeno do endotélio e também da tromboplastina, liberado pelo endotélio e tecido conjuntivo da área que foi machucada. Então, além dessa forma de iniciar a coagulação sanguínea, existe uma outra maneira de também iniciar a coagulação sanguínea, só que a partir da ativação de uma proteína presente no próprio plasma sanguíneo, que é o fator número 12. E ela pode ser ativada por várias coisas, como o próprio endotélio, como fosfolipídios de carga negativa emitidos por plaquetas, ou até mesmo o vidro. E aqui o vidro é bem interessante. Se você colher o sangue e colocar diretamente no tubinho, logo ele vai coagular, porque ao entrar em contato com a parede do vidro, ele vai acionar esse fator de número 12. Além de alterar a forma das plaquetas sanguíneas, liberando também fosfolipídios negativos. Então a ativação do fator 12, junto com plaquetas, independente da origem, vai acontecer o seguinte processo bioquímico. O fator 12 vai ativar uma outra proteína do plasma sanguíneo denominada fator 11, que por sua vez vai ativar uma outra proteína também do plasma sanguíneo denominada fator 9. Aí esse fator 9, junto com os íons cálcio, liberado pelas plaquetas, vão se juntar a uma outra proteína do plasma sanguíneo denominado fator 8, e todas elas aqui em conjunto então, que é o fator 9, o fator 8 e o fator 4, todas elas vão ativar o fator 10, que nós mencionamos anteriormente na via extrínseca. Então o fator 10, ao ser ativado, ele vai ativar essa parte final aqui do processo de coagulação sanguínea, que é a ativação da protrombina em trombina, que por sua vez vai ativar o fibrinogênio em fibrina, desencadeando então a rede de fibrina, finalizando o processo do coágulo. Então as vias intrínseca e extrínseca vão ter inícios diferentes, mas todas vão confluir para o fator 10. E daqui para frente a gente chama de via comum, porque do fator 10 para cá é idêntico em ambos os casos. Aí dessa forma então a gente pode explicar como que se dá o desencadeamento dos 3 tipos de hemofilia. A hemofilia A, a pessoa não produz o fator 8. O que vai acontecer? A via bioquímica vai travar nesse local. Já a pessoa de hemofilia B não vai produzir o fator 9. Vai travar nesse local aqui também. E por fim, a hemofilia C, a pessoa não produz o fator 11, que vai travar o sistema bem nesse local aqui. Bom, mas aí você pode se questionar. Se nós temos 2 vias bioquímicas para a coagulação sanguínea, que são as vias intrínseca e extrínseca, e já que a hemofilia está restrita à via intrínseca, que é essa daqui, dessa forma então o hemofílico não poderia coagular o sangue através da via extrínseca? Fica essa dúvida, né? Mas a questão é que é exatamente isso que acontece. Ele até consegue fazer a coagulação pela via extrínseca. Só que aqui entra uma questão de ordem regulatória que eu não vou aprofundar. A via extrínseca, ela apenas começa o processo de coagulação, mas ela não se mantém, porque existe uma outra proteína no sangue que trava o funcionamento desse fator 7. Então quem vai de fato sustentar a coagulação sanguínea é a via intrínseca. Justamente é que dá problema para o hemofílico. Então é por isso que a pessoa com hemofilia ela não consegue sustentar sua coagulação. E qualquer um desses machucadinhos aqui pode resultar em sérios problemas. E para finalizarmos o nosso vídeo, falta apenas explicarmos como que funcionam os anticoagulantes. Começando com a heparina. A heparina é uma substância produzida pelos basófilos e mastócitos na situação de inflamação, gerando inchaço local. A heparina sozinha não faz nada,
mas no sangue ela vai se combinar com uma outra proteína lá presente, que é a antitrombina 3, inativando então a trombina, parando o sistema nesse local. E além dela travar a trombina, ela vai travar também o fator 10, 9, 11 e o 12, que é aquele que dá início à via intrínseca. Por isso que é um anticoagulante muito poderoso. E lembra que eu falei para vocês que o vidro ele é capaz de iniciar a via intrínseca ativando o fator 12? Sempre que uma pessoa vai fazer exame de sangue, o técnico coloca a heparina no tubinho para impedir a coagulação sanguínea. E existem também diversos anticoagulantes produzidos por animais hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue. Por exemplo, as sanguessugas produzem a hirundina, que inibe diretamente a trombina. Já carrapatos e pernilongos, eles produzem as apirases, que são anticoagulantes que degradam o ADP plaquetário, que é aquela substância que gruda as plaquetas no início do processo de coagulação. O inseto do barbeiro produz a rodinina, que inibe a trombina, assim como a hirundina, e os morcegos produzem a draculina, que é o inibidor do fator X. E por último, as cascavéis produzem a colineína, que é um potente anticoagulante que desativa um fibrinogênio. E uma vez que diversos fatores de coagulação, pelo fato de possuírem vitamina K na sua composição, quando o fígado está muito destruído, por exemplo por hepatite ou cirrose, isso vai atrapalhar o fígado na síntese desses fatores coagulantes. Pessoas com diabetes muito acentuadas possuem maior risco de trombose, que são os coágulos indesejados no interior dos vasos sanguíneos. Isso ocorre por conta de ativação excessiva de plaquetas e disfunção no endotélio do vaso sanguíneo. E também por conta de má circulação, causando em alguns casos dificuldade de cicatrização. E para encerrar, a dengue, que é causada por um vírus que afeta diretamente os megacariócitos, que são aquelas células presentes nos ossos que sintetizam as plaquetas. Então, um dos grandes problemas da pessoa com dengue é a baixa no número de plaquetas do sangue, que leva ao surgimento dessas manchas vermelhas da pele, denominadas de petequias. E já que a dengue afeta diretamente a quantidade de plaquetas sanguíneas, é extremamente proibido que a pessoa tome aspirina C, porque essa substância dificulta a coagulação. Ela inibe uma outra proteína de coagulação, que eu não mencionei aqui, que é a COX-1, que é uma substância que ajuda no início do processo de coagulação, que ajuda as plaquetas a se agregarem umas às outras.